Bem-vindos ao Relator Sombrio. O que a fé, a ciência e a loucura têm em comum? Todas elas habitam a mente humana, lutando pelo controle da nossa percepção da realidade. Por séculos, o ritual do exorcismo tem sido o campo de batalha onde essa guerra é travada de forma mais visceral e aterrorizante. São histórias que nos forçam a questionar tudo o que acreditamos saber sobre o bem, o mal e a frágil barreira que os separa. Hoje, não vamos apenas contar histórias de terror. Vamos dissecar a anatomia da possessão, examinando 5 casos reais, documentados com um nível de detalhe que desafia qualquer explicação simples. De um subúrbio americano que inspirou o maior filme de terror de todos os tempos, a um tribunal americano onde a defesa foi literalmente "O diabo me fez fazer". Prepare-se, porque o que você vai descobrir sobre a natureza humana nessas histórias vai te surpreender e talvez te assombrar para sempre. A história que se tornaria a base para o filme de terror mais icônico e lucrativo do século XX não começou em Hollywood, mas em uma casa modesta em Cottage City, Maryland. O protagonista era um menino de 13 ou 14 anos, cuja identidade foi zelosamente protegida por décadas sob os pseudônimos de Roland Doe ou Robbie Mannheim. Somente em 2020, após sua morte, o mundo soube seu nome verdadeiro: Ronald Edwin Hunkeler. Nascido em 1935, Hunkeler era o filho único de uma família luterana de classe média, com ascendência alemã. O cenário era o final da década de 1940, uma América que se recuperava da guerra e buscava a normalidade suburbana. O catalisador para o inferno que estava por vir foi um evento profundamente humano: a morte. Ronald era extremamente próximo de sua tia Harriet, uma mulher com um forte interesse pelo espiritualismo. Foi ela quem o presenteou com um tabuleiro Ouija, um brinquedo popular na época, visto por muitos como um passatempo inofensivo. Quando Harriet faleceu, o jovem Ronald, devastado pela perda, usou o tabuleiro para tentar contatar o espírito de sua tia amada. Segundo os relatos da Igreja Católica, que mais tarde interviria no caso, este ato de luto e curiosidade abriu uma porta que nunca mais deveria ter sido aberta. O que se seguiu transformou a vida da família Hunkeler em um pesadelo e, eventualmente, se tornou a matéria-prima para um fenômeno cultural. É impressionante pensar que, após o exorcismo, Ronald Hunkeler levou uma vida que, por fora, parecia um exemplo do sonho americano. Ele se tornou um engenheiro bem-sucedido da NASA, contribuindo para as missões Apollo que levaram o homem à Lua. No entanto, ele viveu o resto de sua vida sob uma sombra de medo, aterrorizado com a possibilidade de que seu passado fosse descoberto. Ele evitava festas de Halloween e qualquer coisa que pudesse atrair atenção para a sua história, vivendo com o segredo de ter sido o menino de O Exorcista. A normalidade na casa dos Hunkeler começou a se desintegrar lentamente. Os primeiros sinais foram sutis, fáceis de descartar como imaginação ou problemas comuns em uma casa antiga. Sons de arranhões vindos de dentro das paredes, o som persistente de gotejamento, mesmo com todas as torneiras fechadas. A família, pragmática, suspeitou de ratos e chamou um exterminador, uma despesa extra que esperavam resolver o problema. Mas os sons não pararam. Pelo contrário, eles se intensificaram. Logo, os fenômenos deixaram de ser apenas auditivos e passaram a ser físicos, assumindo as características clássicas de um poltergeist. O colchão de Ronald movia-se sozinho, sacudindo violentamente durante a noite. Frutas que estavam em uma fruteira na cozinha, de repente levitavam e eram arremessadas pelos cômodos. Um vaso de flores, um objeto de valor sentimental, voou de uma prateleira e se espatifou no chão. Uma imagem de Jesus pendurada na parede tremia como se estivesse no meio de um terremoto. Havia um detalhe crucial que não passou despercebido. Esses eventos inexplicáveis só aconteciam na presença do menino. A situação escalou de perturbadora para aterrorizante quando a entidade invisível começou a interagir diretamente com o corpo de Ronald. Arranhões começaram a aparecer em sua pele,
vermelhos e dolorosos, como se garras invisíveis o estivessem atacando. Durante os rituais de exorcismo que se seguiram, palavras começaram a se formar em sua pele como vergões em alto relevo. Palavras como Luís, o que levou a família a acreditar que deveriam se mudar para a cidade de St. Louis, onde tinham parentes. E palavras como Hell, inferno. As marcas apareciam sem que ele se tocasse, diante dos olhos de testemunhas horrorizadas. A família, em pânico e sem entender o que estava acontecendo, iniciou uma busca desesperada por ajuda, o que gerou um custo financeiro e emocional cada vez maior. Médicos examinaram o menino, psiquiatras o avaliaram, mas nenhum deles encontrou uma explicação lógica ou médica para sua condição. Esgotados e sem opções, eles se voltaram para a fé. Seu pastor luterano, o reverendo Luther Schulze, visitou a casa e testemunhou pessoalmente os fenômenos. Ele viu uma cadeira em que Ronald estava sentado deslizar pelo chão e viu objetos voarem. Reconhecendo que aquilo estava além de sua compreensão e da capacidade de sua própria tradição religiosa, ele fez uma recomendação que mudaria o curso dos eventos. Procurem a Igreja Católica. Eles têm experiência com essas coisas. A jornada para a libertação de Ronald foi longa, árdua e perigosa. Uma primeira tentativa de exorcismo, conduzida pelo padre E. Albert Hughes, terminou de forma desastrosa. Ronald, em um acesso de fúria, conseguiu se soltar das amarras que o prendiam e feriu o padre gravemente com um pedaço da mola da cama. O ritual foi interrompido abruptamente. A família então seguiu o sinal que apareceu na pele do menino e viajou para St. Louis, onde o exorcismo principal foi realizado. A liderança do ritual coube ao padre William S. Bowdern, um homem de fé inabalável, que foi assistido pelos padres Raymond J. Bishop e Walter H. Halloran. Foi a dedicação e a coragem desses homens que nos permitiram ter um vislumbre do que aconteceu naqueles quartos. A principal fonte de informação que temos sobre o caso vem do diário meticulosamente mantido pelo padre Raymond Bishop. Ele não era apenas um assistente, ele era o cronista do inferno. Em seu diário, ele registrou os eventos de mais de 20, talvez 30, sessões de exorcismo que se estenderam por semanas. As páginas de seu diário descrevem um cenário de puro caos e confronto espiritual. Ronald exibia uma voz gutural, profunda e irreconhecível, que falava frases em latim, uma língua que ele nunca havia estudado. Ele cuspia, urinava e vomitava nos padres durante os rituais, seu corpo se contorcendo em posições antinaturais. Seus surtos de violência eram extremos e imprevisíveis. Em uma ocasião, ele desferiu um golpe tão forte que quebrou o nariz do padre Halloran. O clímax dessa batalha espiritual ocorreu no Hospital Alexian Brothers, em St. Louis, um local que se tornou um campo de batalha sagrado. Durante o que seria o ritual final, os padres, exaustos mas determinados, invocaram o arcanjo São Miguel, o guerreiro de Deus, para que lutasse pela alma do menino. E então, algo mudou. Ronald saiu de seu transe violento. Com uma calma que não se via há meses, ele olhou para os padres e disse simplesmente: "Ele se foi." Ele descreveu uma visão vívida que teve. São Miguel, com sua espada de fogo, derrotando Satanás em um vasto campo de batalha. Naquele exato momento, a atividade paranormal cessou. Completamente. A paz finalmente havia retornado. Apesar dos relatos dramáticos e do diário detalhado do padre Bishop, o caso de Ronald Hunkeler não está isento de ceticismo. Análises posteriores e a opinião de céticos pintam um quadro muito diferente. Eles sugerem que Ronald não estava possuído por um demônio, mas era um menino psicologicamente perturbado, talvez histérico, que poderia estar buscando atenção desesperadamente ou simplesmente tentando encontrar uma maneira de não ir à escola. O fato de os fenômenos só ocorrerem em sua presença é visto por céticos como um forte indício de fraude. Curiosamente, uma das vozes do ceticismo veio de dentro do próprio círculo do exorcismo. O padre Walter Halloran,
o mesmo que teve o nariz quebrado por Ronald, expressou dúvidas em seus últimos anos de vida. Ele afirmou que nunca fez uma declaração absoluta sobre a natureza sobrenatural dos eventos, pois não se sentia qualificado para distinguir entre o demoníaco e o psicológico. Essa incerteza, vinda de uma testemunha ocular direta, adiciona uma camada fascinante de ambiguidade à história. Seja qual for a verdade, o impacto cultural do caso é inegável. O escritor William Peter Blatty ouviu falar da história quando era estudante na Universidade de Georgetown e ela nunca o abandonou. Anos depois, ele a usou como inspiração direta para seu romance O Exorcista, que por sua vez foi adaptado para o filme de 1973, dirigido por William Friedkin. O sucesso do filme foi estrondoso, gerando um lucro monumental e mudando o cinema de terror para sempre. No entanto, a ficção tomou liberdades significativas para aumentar o impacto dramático. A mudança mais óbvia foi transformar o protagonista em uma menina, Regan McNeil, e as cenas mais icônicas e aterrorizantes do filme, a cabeça girando 360 graus, o vômito verde em projétil, a levitação completa do corpo, foram invenções artísticas de Hollywood. Elas não aconteceram no caso real de Ronald Hunkeler. O horror real foi mais psicológico, mais sutil, mas não menos aterrorizante para aqueles que o vivenciaram. A história de Roland Doe, filtrada pela lente de Blatty e Friedkin, fez mais do que contar uma história de terror. Ela codificou a linguagem visual e narrativa da possessão demoníaca para a cultura popular moderna. Antes de 1973, o exorcismo era um tema raro no cinema. O caso de Hunkeler forneceu um esqueleto factual, um diário documentado, que conferiu uma aura de autenticidade à ficção. Os cineastas pegaram os elementos centrais: um jovem, o tabuleiro Ouija, as mudanças de voz, a violência, e os amplificaram com um espetáculo visual chocante. O sucesso do filme cimentou essa combinação de realidade documentada e horror corporal como o modelo definitivo de possessão, tornando o caso de Roland Doe o marco zero genético do gênero. A dissonância entre o diário detalhado do padre Bishop e a dúvida posterior do padre Halloran cria uma tensão poderosa. O verdadeiro conflito pode não ter sido entre padre e demônio, mas dentro da mente dos próprios padres, que interpretavam eventos ambíguos através de uma lente de fé em uma batalha pela alma de um menino e pela sua própria certeza. A história de Roland Doe redefiniu o horror para sempre, mas é apenas o começo da nossa jornada pela anatomia da possessão. Antes de mergulharmos na tragédia de Anneliese Michel, um caso onde a fé e a medicina colidiram em um tribunal, se você está fascinado por essa investigação profunda dos fatos, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Sua interação é o maior incentivo para continuarmos trazendo conteúdo detalhado como este. Nossa próxima história nos leva para a Alemanha, para a vida de Anneliese Michel, uma jovem cuja história se tornaria um dos mais trágicos e controversos casos de exorcismo da era moderna. Nascida na Baviera em 1952, Anneliese foi criada em um ambiente de fé católica extremamente devota e rigorosa. Sua vida, que deveria ser de esperança e juventude, foi marcada desde cedo por um profundo sofrimento, tanto físico quanto mental. A sua aprovação começou aos 16 anos, em 1968. Anneliese sofreu uma forte convulsão e, após exames médicos, foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal. Esta condição neurológica é conhecida por causar não apenas convulsões, mas também uma variedade de sintomas psiquiátricos, incluindo alucinações e alterações de comportamento. Nos anos seguintes, seu quadro clínico se agravou. Ela foi diagnosticada com depressão profunda, o que a levou a ser internada em hospitais psiquiátricos. Por 5 longos anos, ela foi submetida a um regime de medicamentos pesados, como Tegretol e outros antipsicóticos.
No entanto, apesar do esforço da medicina, seus sintomas não melhoraram. Na verdade, eles pioraram. Análises médicas realizadas após sua morte reforçaram o diagnóstico inicial. A epilepsia do lobo temporal pode manifestar-se com sintomas que são assustadoramente semelhantes às descrições clássicas de possessão demoníaca, alucinações auditivas e visuais, e uma mudança de comportamento conhecida como hiperreligiosidade. Anneliese estava presa em um labirinto, onde os sinais de sua doença neurológica podiam ser facilmente interpretados como sinais de uma batalha espiritual. Com o aparente fracasso do tratamento médico, a condição de Anneliese mergulhou em um abismo de terror. Ela começou a ter alucinações enquanto rezava. Começou a ouvir vozes que, segundo ela, lhe diziam que estava amaldiçoada e que apodreceria no inferno. Desenvolveu uma aversão física e violenta a objetos e locais sagrados. A mera visão de um crucifixo ou a entrada em uma igreja a jogava em um estado de pânico e agonia. Ela afirmava ver faces do diabo por toda parte em seu dia a dia. Seu comportamento tornou-se cada vez mais bizarro e autodestrutivo, transformando a vida de sua família em um inferno. Relatos da época descrevem atos que desafiam a compreensão. Anneliese comia insetos, aranhas e carvão. Ela bebia a própria urina do chão. Latia como um cachorro por horas a fio. Andava nua pela casa em pleno inverno e se automutilava, infligindo dor a si mesma em um ciclo de sofrimento sem fim. Convencida, assim como sua família, de que estava possuída por demônios, ela tomou uma decisão fatal. Recusou-se a continuar o tratamento médico e implorou à Igreja Católica por um exorcismo. Seus pedidos foram recusados várias vezes. Os líderes da igreja eram cautelosos, cientes das implicações e da possibilidade de doença mental. No entanto, a persistência da família e a deterioração visível de Anneliese levaram o bispo Joseph Stangl a tomar uma decisão que seria debatida por décadas. Em 1975, ele concedeu uma permissão secreta para que 2 padres, Ernst Out e Arnold Hans, realizassem o grande rito de exorcismo. A medicina foi oficialmente abandonada. A batalha agora seria travada no campo espiritual. O que se seguiu foi um período de 10 meses de puro horror. Foram realizadas 67 sessões de exorcismo, algumas durando horas, e, em uma decisão que torna este caso único, muitas dessas sessões foram gravadas em fita cassete, com o objetivo de documentar a possessão. O resultado é um arquivo sonoro de mais de 40 horas, um testemunho arrepiante e profundamente perturbador do sofrimento de Anneliese. Nessas gravações, a voz de Anneliese se transforma. Ela fala com vozes guturais, alteradas, que não parecem pertencer a uma jovem mulher. Essas vozes se identificam como múltiplas entidades demoníacas que haviam tomado seu corpo. Entre os nomes que eles gritavam e blasfemavam estavam Lúcifer, o anjo caído, Caim, o primeiro assassino, Judas Iscariotes, o traidor de Cristo, o cruel imperador romano Nero, Adolf Hitler e um padre desonrado do século XVI chamado Fleischmann. As fitas capturaram diálogos arrepiantes entre os padres e esses supostos demônios que discutiam, amaldiçoavam e zombavam dos rituais. Durante este período de exorcismos intensos, Anneliese tomou outra decisão trágica. Ela parou de comer. Em sua mente, seu sofrimento e sua morte através da inanição serviriam como um ato de expiação, um sacrifício para pagar pelos pecados da juventude desviada e dos padres apóstatas da Igreja moderna. Sua saúde física, já frágil, deteriorou-se rapidamente. Ela se tornou um esqueleto vivo, sua vida se esvaindo a cada ritual. Anneliese Michel morreu durante o sono em 1º de julho de 1976. Ela tinha apenas 23 anos. No momento de sua morte, ela pesava aterrorizantes 30 quilos. O laudo da autópsia foi claro e inequívoco. A causa da morte foi desnutrição e desidratação severas, resultado de quase um ano de semi-inanição enquanto os rituais de exorcismo eram realizados.
A morte de Anneliese não foi o fim da história. Ela foi o começo de um drama legal que chocou a Alemanha e o mundo. O Estado alemão processou seus pais, Anna e Joseph Michel, e os dois padres, Ernst Alt e Arnold Hens, por homicídio culposo. O julgamento, que ficou conhecido como o caso Klingenberg, atraiu uma atenção massiva da mídia. A promotoria argumentou de forma simples e direta. Os réus abandonaram o tratamento médico que poderia ter salvo a vida de Anneliese e, por negligência, permitiram que ela morresse de fome. O custo do processo judicial foi alto, mas o preço da vida perdida era incalculável. A defesa apresentou um argumento chocante. Eles tocaram as fitas de áudio no tribunal, tentando provar que a possessão era real. Alegaram que não eram culpados, pois estavam apenas cumprindo a vontade expressa de Anneliese, que acreditava firmemente estar possuída e escolheu o caminho do exorcismo. No final, o tribunal chegou a um veredito. Todos os 4 réus foram considerados culpados de homicídio por negligência. A sentença foi de 6 meses de prisão, que foi suspensa e convertida em 3 anos de liberdade condicional. O tribunal poupou os pais de uma punição adicional, sob uma lei alemã que considera que eles já haviam sofrido o suficiente com a perda da filha. A história trágica de Anneliese Michel serviu de inspiração direta para 2 filmes notáveis: o aclamado filme americano O Exorcismo de Emily Rose, 2005, e o filme alemão mais contido, Requiem, 2006. O filme americano, que obteve um enorme sucesso financeiro, foca no drama de tribunal, usando flashbacks para retratar os eventos aterrorizantes. De forma inteligente, o filme adota uma postura ambígua, permitindo que o público interprete os eventos como sobrenaturais ou como resultado de uma doença mental grave, deixando a decisão final para o espectador. As gravações de áudio são, sem dúvida, a evidência mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais ambígua do caso. Para os crentes, as vozes guturais e as personalidades demoníacas são a prova irrefutável da possessão. Mas para os céticos e a comunidade médica, as fitas são o registro trágico da psicose de uma mulher, um delírio que foi exacerbado pela indução doutrinária dos padres. Psiquiatras que testemunharam no julgamento argumentaram que os próprios rituais de exorcismo reforçaram a crença de Anneliese de que estava possuída, agindo como um feedback negativo que aprofundou sua condição. As fitas, portanto, não são uma prova objetiva, mas um teste de Rorschach auditivo que força o ouvinte a confrontar suas próprias crenças. Há ainda uma camada psicológica mais profunda e perturbadora. A recusa de Anneliese em se alimentar e sua declaração de que estava morrendo para expiar os pecados sugerem algo além da possessão. O exorcismo pode ter se tornado um mecanismo através do qual sua depressão suicida, um pecado mortal em sua fé, pôde ser realizada de uma forma que fosse religiosamente aceitável. Ao enquadrar sua própria morte como um martírio, ela transformou um ato de autodestruição em um ato de sacrifício sagrado. A família e os padres, ao aceitarem a premissa da possessão, podem ter inadvertidamente facilitado esse caminho trágico. O desfecho não foi apenas uma falha do exorcismo ou negligência médica, mas a culminação de uma doença mental grave que encontrou uma saída fatal através da linguagem e do ritual da fé. A história de Anneliese Michel nos deixa com perguntas desconfortáveis sobre os limites da fé e da responsabilidade. É um lembrete sombrio de que o inimigo, às vezes, não é uma entidade externa, mas as convicções que nos levam a abandonar a razão. Nossa próxima parada é a França do século XVII, onde um convento inteiro foi tomado por demônios, em um caso que mistura histeria, política e poder. Se esta análise profunda está prendendo sua atenção, considere se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas futuras investigações. Nossa próxima história nos leva para um tribunal, para um caso que não apenas aterrorizou uma família, mas que desafiou os próprios fundamentos do sistema judiciário americano.
Tudo começou em 1980, na cidade de Brookfield, Connecticut, não com um assassino, mas com um menino de 11 anos chamado David Glatzel. A família Glatzel relatou que a vida do menino se transformou em um pesadelo após ele e o namorado de sua irmã, Arne Cheyenne Johnson, limparem uma propriedade recém-alugada. David começou a descrever visões de um homem velho, com pele queimada e chifres, uma entidade que o ameaçava e o atormentava dia e noite. Os fenômenos se intensificaram de forma assustadora. A família testemunhou David sendo espancado e estrangulado por mãos invisíveis, com marcas vermelhas aparecendo em seu pescoço. Eles o viram levitar brevemente, falar com vozes guturais que não eram a sua e recitar passagens da Bíblia e do poema Paraíso Perdido, obras que ele nunca havia lido. Desesperados e sem o amparo da medicina, os Glatzels fizeram uma ligação que mudaria suas vidas. Contataram os notórios investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Após avaliarem o caso, os Warrens concluíram que David estava sofrendo de múltiplas possessões demoníacas e organizaram uma série de exorcismos menores, realizados com a ajuda de vários padres da Igreja Católica. Durante um desses exorcismos, que se mostrava particularmente violento, Arne Cheyenne Johnson, então com 19 anos, tomou uma atitude desesperada. Vendo o sofrimento do pequeno David, ele confrontou a entidade demoníaca, desafiando-a a deixar o corpo do menino e entrar no seu. Segundo as testemunhas, incluindo os Warrens e a família Glatzel, após esse confronto dramático, a entidade pareceu obedecer. David se acalmou e o foco do mal se transferiu para Arne. Nos meses seguintes, o comportamento de Arne Johnson tornou-se errático e alarmante. Ele entrava em transes profundos, onde rosnava como um animal e tinha alucinações, alegando ver a mesma entidade que antes atormentava David. O mais estranho era que, após esses episódios, ele não se lembrava de absolutamente nada. A situação trágica culminou em 16 de fevereiro de 1981. Durante uma discussão acalorada com seu senhorio, Alan Bono, que também era chefe de sua noiva, Arne Johnson o esfaqueou fatalmente 5 vezes com um canivete. Johnson foi encontrado a 3 quilômetros da cena do crime, em um estado de transe, sem qualquer memória do assassinato que acabara de cometer. Foi o primeiro homicídio registrado na história da cidade de Brookfield. No dia seguinte ao assassinato, Lorraine Warren informou à polícia que Arne Johnson estava possuído no momento do crime, preparando o terreno para uma batalha legal sem precedentes. O advogado de Johnson, Martin Minella, viu uma oportunidade e chocou o país ao anunciar sua linha de defesa. Ele argumentaria em tribunal que seu cliente não era pessoalmente responsável pelo assassinato, pois seu corpo estava sob o controle de uma entidade demoníaca. Foi a primeira e única vez na história jurídica dos Estados Unidos que a defesa de possessão demoníaca foi formalmente apresentada em um caso de assassinato. No entanto, o juiz Robert Callahan, que presidia o caso, rejeitou sumariamente a defesa. Ele declarou que a possessão era uma crença religiosa e não um fato científico que pudesse ser provado objetivamente em um tribunal. Era, portanto, inviável como argumento legal. Com sua principal e mais espetacular linha de defesa descartada, Minella teve que recorrer a um argumento mais convencional: legítima defesa. Em 24 de novembro de 1981, Arne Cheyenne Johnson foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau e sentenciado a uma pena de 10 a 20 anos de prisão. Ele cumpriu apenas 5 anos por bom comportamento. O caso, apelidado pela mídia de The Devil Made Me Do It, O Diabo Me Fez Fazer, gerou uma intensa controvérsia, com grande parte dela centrada no papel de Ed e Lorraine Warren. Críticos e até mesmo membros da própria família Glatzel, como o irmão de David, Carl, vieram a público para acusar os Warrens de fabricar e explorar a história para obter fama e ganhos financeiros. Carl Glatzel chegou a processar Lorraine Warren e o autor do livro The Devil in Connecticut, alegando que toda a história da possessão era uma farsa que explorou a doença mental de seu irmão e arruinou sua família. Em contrapartida,
Arne Johnson e sua esposa Debbie, a irmã de David, sempre mantiveram a veracidade dos eventos. A história de Arne Johnson se tornou a base para o filme de 2021, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que dramatizou os eventos para um público global. O caso permanece um marco fascinante e perturbador na intersecção da lei da fé e do paranormal, levantando questões complexas sobre responsabilidade, crença e a tênue linha que separa o mal humano do sobrenatural. De um caso que desafiou a lei, vamos para um que desafiou a própria polícia. Nossa próxima história nos leva a Gary, Indiana, a uma casa tão aterrorizante que forçou oficiais do Estado e assistentes sociais a documentarem o impossível em seus relatórios. O que você acha? Arne Johnson era uma vítima ou um assassino manipulador? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Em novembro de 2011, LaToya Ammons, sua mãe Rosa Campbell e seus 3 filhos com idades de 7, 9 e 12 anos se mudaram para uma modesta casa alugada na Carolina Street, em Gary, Indiana. A busca por um lar acessível se transformou em um pesadelo quase que imediatamente. O primeiro sinal de que algo estava errado foi bizarro. Um enxame de moscas pretas e grandes que invadiu a varanda da frente em pleno inverno, quando insetos deveriam estar mortos ou dormentes. Logo depois, os fenômenos se tornaram mais audíveis e visíveis. A família começou a ouvir o som pesado de passos subindo as escadas do porão, mesmo quando a porta estava trancada. Eles viram a figura sombria de um homem alto andando pela sala de estar e encontraram pegadas molhadas inexplicáveis no chão da sala de jantar. Os eventos rapidamente escalaram de uma assombração clássica para algo muito mais violento e pessoal, com foco nas crianças. A filha de 12 anos teria levitado inconsciente acima de sua cama, um evento testemunhado por sua avó, Rosa. Os filhos começaram a exibir comportamentos aterrorizantes. Seus olhos reviravam para trás em suas cabeças, seus rostos se contorciam em sorrisos sinistros e eles falavam com vozes guturais e profundas, proferindo ameaças como "é hora de morrer" e "vou te matar". Em um incidente particularmente violento, o filho mais novo foi supostamente arremessado do banheiro contra uma parede por uma força invisível. O que torna este caso tão assustadoramente único não são apenas os relatos da família, mas quem mais testemunhou os eventos. A situação atraiu a atenção de autoridades oficiais. Após um incidente em que as crianças exibiram comportamento violento no consultório de um médico, o Departamento de Serviços Infantis, DCS, foi acionado para investigar um possível abuso ou negligência por parte de LaToya. Foi durante essa investigação oficial que o caso se tornou inegável para muitos. Durante uma avaliação em um hospital, a assistente social do DCS, Valerie Washington, e uma enfermeira do hospital testemunharam o filho de 9 anos de LaToya rosnar, sorrir de forma estranha e, em um evento que desafia qualquer explicação racional, andar para trás pela parede até o teto, depois virar-se sobre sua avó e aterrissar de pé no chão. O relatório oficial do DCS, um documento do governo, documentou este evento, com a assistente social escrevendo que ela e a enfermeira ficaram apavoradas e saíram da sala. O capitão Charles Austin, um veterano com 36 anos de experiência no Departamento de Polícia de Gary, também investigou o caso. Ele era, por natureza, um cético. No entanto, após visitar a casa e entrevistar múltiplas testemunhas, ele se convenceu de que os eventos eram reais. Relatórios policiais oficiais documentaram fenômenos como o mau funcionamento de equipamentos eletrônicos dentro da casa, a gravação de uma voz anônima em seu áudio dizendo "Ei!" e o aparecimento de uma substância oleosa e transparente que escorria inexplicavelmente pelas persianas. Uma fotografia tirada da casa vazia, após a família se mudar, supostamente mostra uma figura fantasmagórica na varanda. Com o apoio de funcionários do DCS e da polícia, que agora acreditavam na família, o padre Michael Maginot, da diocese local, recebeu permissão de seu bispo para realizar uma série de exorcismos. Ele conduziu 3 rituais em LaToya Ammons,
que ele acreditava ser o epicentro da atividade demoníaca. Um desses exorcismos foi testemunhado por um oficial de polícia e um assistente social do DCS. Após os rituais, a atividade paranormal diminuiu drasticamente e a família se mudou para Indianápolis. Lá os fenômenos cessaram completamente. Apesar dos testemunhos de oficiais do estado, o caso tem seus céticos. O médico da família, Dr. Geoffrey Onyekwu, descreveu o comportamento da família como delirante e fruto de alucinações. Psicólogos que avaliaram as crianças sugeriram que elas estavam sendo influenciadas pelo sistema de crenças de sua mãe e atuando para agradá-la. O proprietário da casa afirmou que nunca houve problemas antes e que os inquilinos que vieram depois não relataram nada de anormal, sugerindo que Ammons poderia ter inventado toda a história para não ter que pagar o aluguel. A história, com seus testemunhos oficiais e explicações céticas, inspirou o documentário Demon House, 2018, e o filme The Deliverance, 2024. A história da família Ammons nos deixa com uma pergunta desconfortável. O que acontece quando a burocracia do Estado se depara com o inexplicável? Agora, vamos viajar no tempo e no espaço, para a África do Sul colonial, para um caso onde o número de testemunhas de um fenômeno impossível, a levitação, chegou a centenas. Se você está gostando de como estamos conectando os pontos entre esses casos, clique no botão de like. É rápido para você e significa muito para o canal. Para nossa última análise, viajamos no tempo e no espaço, para um cenário onde a fé colidia diretamente com as tradições ancestrais. A missão de St. Michael, em Natal, África do Sul, no ano de 1906. Este não era apenas um local de oração, era um posto avançado do Império Colonial Europeu, um lugar onde a cultura, a língua e a religião dos povos nativos eram sistematicamente substituídas. A atmosfera era carregada, uma mistura de piedade rígida e tensão racial e cultural não dita. É neste crisol de identidades conflitantes que encontramos a história de Clara Germana Celi. Clara era uma jovem de 16 anos, órfã e de origem africana. Sua vida inteira, até onde se sabe, foi moldada dentro dos muros da missão. Ela foi batizada, educada e catequizada por missionários europeus. Seu dia a dia era uma rotina de orações, trabalho e lições, um mundo completamente apartado das tradições de seus ancestrais. Ela era, em essência, um produto e uma prisioneira desse sistema. A origem de seu tormento, de acordo com os registros meticulosos mantidos pelos padres, não foi uma doença súbita ou um trauma visível, mas uma decisão chocante e deliberada. Durante uma confissão ao padre Hörner Erasmus, em um sussurro que quebrou a santidade do confessionário, Clara admitiu ter feito um pacto com Satanás. A razão para tal ato permanece um mistério, mas podemos especular. Seria um ato de rebelião adolescente contra a autoridade opressiva da missão? Um grito desesperado por atenção em um ambiente onde ela era apenas mais uma órfã sem rosto? Ou talvez uma manifestação de um conflito psicológico profundo, uma forma de rejeitar a identidade que lhe foi imposta e se reconectar, ainda que de forma distorcida e aterrorizante, com um poder espiritual que não pertencia ao mundo de seus captores. Seja qual for o motivo, essa confissão foi a faísca que acendeu um incêndio de fenômenos inexplicáveis. O que se seguiu não foi uma possessão sutil ou psicológica. Foi uma explosão de manifestações físicas, tão extremas e públicas, que abalaram a missão até seus alicerces. O primeiro sinal foi a voz de Clara. Seus gritos não eram humanos. As testemunhas os descreveram como uma bestialidade selvagem, um som gutural e poderoso que parecia vir de um coro infernal de animais selvagens. O som rasgava o ar da capela e dos dormitórios, um terror auditivo, que por si só já era prova, para muitos, de que algo profano havia se instalado na jovem. Logo, a força sobre-humana se manifestou. Clara, uma adolescente, era capaz de subjugar adultos com uma facilidade aterrorizante.
Freiras eram arremessadas pelos cômodos como se fossem bonecas de pano. Eram necessários vários homens fortes para contê-la durante seus acessos de fúria. Ela se contorcia em posições antinaturais, seus ossos estalando, seus músculos rígidos como ferro, lutando contra as amarras e as mãos que tentavam prendê-la. Então, os fenômenos se tornaram ainda mais estranhos. A xenoglossia, a capacidade de falar línguas desconhecidas, manifestou-se de forma clara. Clara, que nunca havia saído da região de Natal, começou a falar e a compreender várias línguas europeias com as quais não tinha tido contato, incluindo alemão, francês e polonês. Os missionários, vindos de diferentes partes da Europa, testaram-na e ficaram atônitos ao confirmar que ela não apenas repetia palavras, mas entendia e respondia em idiomas que lhe eram completamente estranhos. Além disso, ela exibia uma clarividência assustadora, revelando os pecados mais secretos e os pensamentos mais íntimos de pessoas que acabara de conhecer, expondo as transgressões ocultas daquela comunidade devota e causando um medo paranoico entre todos. Mas o clímax de seu tormento, o fenômeno que transformou seu caso em lenda, foi a levitação. Não foi um evento único ou presenciado por poucos. Os registros da missão, corroborados por múltiplos diários e cartas da época, afirmam que mais de 170 pessoas, um número espantoso, testemunharam Clara levitar. Freiras, padres, os outros órfãos e membros da comunidade local que vinham assistir, aterrorizados e fascinados, viram com seus próprios olhos. Ela se erguia no ar, às vezes na vertical, com o corpo rígido como uma tábua, outras vezes na horizontal, como se estivesse deitada sobre uma cama invisível, a uma altura de até 1,5 metro do chão. Os relatos são consistentes em um detalhe crucial. No momento em que a água benta era aspergida em seu corpo flutuante, ela caía abruptamente, como se a força que a sustentava fosse instantaneamente cortada. Diante de um tesouro tão vasto e aterrorizante de evidências testemunhadas, a liderança da missão não teve dúvidas. Um exorcismo formal era a única resposta. A tarefa hercúlea coube a 2 padres, o reverendo Mansuetti, o diretor da missão, e o padre Erasmus, o confessor a quem Clara havia revelado seu pacto. O ritual se estendeu por 2 dias longos e exaustivos, uma batalha espiritual e física que testou os limites da fé e da resistência dos clérigos. O confronto foi imediatamente violento. No início do ritual, Clara teria arrancado a Bíblia Sagrada das mãos de um dos padres e, com sua força descomunal, a rasgado em pedaços. Em um acesso de fúria, ela tentou estrangular um dos sacerdotes com sua própria estola, o símbolo de seu ofício. Os padres rezaram incansavelmente, recitando os ritos em latim enquanto Clara gritava blasfêmias, respondia nas línguas estranhas e seu corpo se contorcia. O custo emocional e físico para todos os envolvidos foi imenso. Finalmente, após 2 dias de luta incessante, a entidade foi expulsa. O clímax foi descrito como um grito final, desumano, seguido por um silêncio repentino e profundo. Clara desabou, exausta, mas lúcida. A possessão havia terminado. Nos 6 anos seguintes, ela viveu uma vida de paz e humildade dentro da missão, expressando profundo remorso por tudo o que havia acontecido. Sua transformação foi considerada a prova final do sucesso do exorcismo. No entanto, sua vida foi curta. Clara Germana Celi morreu em 1912, aos 22 anos, de insuficiência cardíaca, deixando para trás um dos legados mais inexplicáveis da história do paranormal. O caso de Clara é frequentemente citado como uma das evidências mais fortes da realidade da possessão, principalmente devido ao número impressionante de testemunhas. Diferente de outros casos que geraram debates públicos e refutações céticas, a história de Clara permanece em um vácuo de contestação contemporânea. Os relatos da missão são apresentados como fatos, e a ausência de uma voz cética da época torna o mistério ainda mais denso. Sob uma lente moderna, no entanto, podemos enxergar outras camadas. A história de Clara pode ser interpretada como uma manifestação psicossomática do trauma colonial.
Despojada de sua cultura, seu corpo pode ter se tornado o campo de batalha literal entre sua identidade africana suprimida e a cultura europeia dominante. O pacto seria a rejeição simbólica, a xenoglossia e a violência, a expressão de sua raiva. A levitação, o ato de desafiar a própria gravidade, seria o símbolo último de uma alma tentando escapar de uma realidade terrena opressiva. A questão das 170 testemunhas também levanta a hipótese da psicologia de massas. Em um ambiente fechado e sugestionável, onde a crença no sobrenatural é a norma, a interpretação de uma figura de autoridade pode se espalhar como contágio. Uma convulsão violenta, interpretada como levitação por um, pode ser vista por todos. A pressão social para conformar a percepção pode ter transformado eventos ambíguos no fato sobrenatural que foi documentado. No entanto, sem nenhuma evidência contrária da época, o caso de Clara Germana Celi permanece como um monólito silencioso e perturbador, um testemunho de que, às vezes, a realidade documentada é mais estranha e mais assustadora do que qualquer ficção. Ao analisar estes 5 casos, que se estendem por diferentes épocas e continentes, vemos a anatomia da possessão se desdobrar de maneiras fascinantes. Em Roland Doe, temos o nascimento do arquétipo moderno do terror, um drama suburbano que codificou a linguagem da possessão para a cultura pop. Com Anneliese Michel, testemunhamos a trágica colisão entre a fé devota e a medicina, um caso que levanta questões dolorosas sobre negligência e responsabilidade, onde as provas são fitas de áudio que registram o sofrimento. A batalha então se move para o campo da lei, com Arne Cheyenne Johnson, onde a possessão demoníaca é usada como uma defesa legal, forçando um sistema cético a confrontar o sobrenatural. O caso da família Ammons eleva o padrão da evidência, trazendo policiais e assistentes sociais, testemunhas oficiais do Estado, para o coração do fenômeno, documentando o impossível em relatórios burocráticos. E, finalmente, com Clara Germana Celi, voltamos no tempo para um caso onde a força da prova não está na tecnologia ou na lei, mas no impressionante número de testemunhas oculares de eventos físicos extremos, como a levitação. Essas histórias nos forçam a confrontar a natureza da evidência, a falibilidade da percepção humana e a nossa necessidade de encontrar significado no sofrimento. Seja qual for a sua crença, uma coisa é certa: os demônios que assombram essas histórias, sejam eles sobrenaturais ou nascidos da mente humana, nos dizem muito sobre nós mesmos. Eles são um espelho sombrio que reflete nossos medos mais profundos, nossas convicções mais fortes e a eterna luta entre a luz e a escuridão que reside dentro de cada um de nós. Chegamos ao fim da nossa análise aprofundada sobre a anatomia da possessão. Viajamos por séculos e continentes, explorando casos que definiram nossa compreensão do exorcismo. Qual desses casos mais te chocou ou te deixou com mais perguntas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua participação enriquece a nossa comunidade. Se você aprecia investigações detalhadas que vão além do superficial, a sua inscrição no canal é fundamental. Clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder nossos próximos mergulhos em mistérios sombrios da história. Não se esqueça de deixar o seu like se este roteiro agregou conhecimento a você. Eu sou o seu anfitrião no Relator Sombrio. Até a próxima.